Shalom Lekulam, Shalom Sadikim. Estamos começando mais um colelo. E este é um colelo não especial, colelo habitual, colelo de quarta-feira. Era para termos feito um shiur na última segunda-feira, mas fizemos no formato colelo e fizemos com outras pessoas. Hoje, esse colelo vai falar sobre Rosh Hashanah. Então, de uma certa forma, é sim um colelo especial. Colelo especial de Rosh Hashanah. Isso porque na próxima segunda-feira, domingo à noite, estaremos celebrando esse grande dia. E esse colelo vai falar um pouquinho sobre por que nós chamamos esse dia de Rosh Hashanah. De fato, ele é o Ano Novo Judaico? É uma dúvida que muita gente tem, entra em contato com a gente e fazem essa pergunta, mas afinal de contas, o primeiro mês do ano bíblico não é o mês eles chamam de Aviv, ou Abib, não. Aviv é o nome da primavera, a estação. Ele é o primeiro mês de uma estação, a estação da primavera. E o mês não o nome de Nissan. Será que não é Nissan o primeiro mês do calendário judaico? É o que diz na Bíblia, é o que diz lá na Torá, que esse vos será o primeiro mês do ano. Então, vamos explicar direitinho sobre isso. Vamos tentar falar também nesses poucos 60 minutos que temos, um pouquinho mais, sobre o significado místico, profético, vamos dizer assim, do Rosh Hashanah e como isso aponta para a redenção messiânica. Qual os mandamentos relacionados a este dia? Lembrando que nós estamos aí vivendo os últimos dias do mês de Elul e, portanto, é importante sabermos o que estaremos fazendo no próximo domingo à noite e durante a segunda-feira, que é um Yom Tov. É isso. Bom, primeiramente quero ler com vocês, então, o texto que se refere à festa de Rosh Hashanah e que na Bíblia, na Torá, não é chamada por esse nome, obviamente, e sim chamado de Yom HaTeruah. Yom HaTeruah. Teruah é o nome de dos 3 toques do shofar. Então é o dia da Teruah, né? O dia do toque do shofar. E essa é a primeira mitzvah ligada a ele. Está no capítulo 23 de Levítico, Vaikra, Pasuk 24. Daber al Bnei Israel, fala aos filhos de Israel, lemor, para dizer, no mês 7º, no primeiro do mês, tereis descanso memorial com som de shofarot, som de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Eterno dizendo a Moshe, mas aos 10 desse 7º mês, será para vós o dia da expiação ou dias das expiações, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Eterno. Naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós diante do Eterno vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo pelas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, Shabbat, Shabbaton, ou sábado dos sábados vos será. Então afligireis as vossas almas, e aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso Shabbat. Ok. Esses versículos 24 até o versículo 32, está falando, na verdade, dos 10 dias do mês que nós chamamos de Tishrei. Esse mês de Tishrei está associado ao Mazal, ao signo de Libra. Por quê? Porque ela tem um formato de uma balança e é o mês do juízo, mês do julgamento. Os sábios chamam isso de Yamim Anoraim, os dias de temor. Temor não é medo, né? Temor é temor, respeito, dia de compenetração,
dias de diminuirmos a nossa alegria para nos concentrarmos na nossa devoção e na nossa aproximação do Eterno. Ok, mas aqui não está dizendo que Yom HaTeruah é o dia primeiro do ano. E por que chamamos Rosh Hashanah, cabeça do ano? Por que esse dia é chamado Rosh Hashanah? Se a Bíblia chama o primeiro mês do sétimo mês. Ok? Porque o mês de Nissan, chama do primeiro mês o mês de Nissan. Porque aqui o sétimo mês já está dizendo 7. Como pode começar o ano no sétimo mês? Bom, vamos ler outro texto. Deuteronômio, talvez. Ok. Ver aqui. Levítico, não, Levítico não. Vamos ler no Jubileu. Vamos ver o ano Jubileu. Ok, está ok? Levítico ainda. Levítico capítulo 25. Capítulo 25. Vamos ler. Levítico 23, 25, 13. Olha aqui. Versículo 10 do capítulo 25 de Levítico. Vamos ler desde o versículo 8. Passuque 8. Também contarás, presta atenção aqui, isso é muito importante. Também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ok? 7 semanas, 7 a chamada Shemitah, o sábado da terra. 7 semanas de anos, 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês sétimo, nós já sabemos que é Tishrei, lemos lá, é o mês do toque da trombeta. Farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis a liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Tá. De que maneira era contado os anos?
7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos, 7 vezes isso, 49 anos. E o 50º ano era o ano jubileu. E a partir de que mês o ano jubileu contava? O ano jubileu contava a partir do mês 7º. Se o ano jubileu contava a partir do mês 7º, e se no dia do perdão esse mês era santificado, obviamente que você vem desde o Rosh Hashanah até o dia 10, que é o Yom Kippur, que nós vamos falar numa outra aula. Então o ano jubileu começava ali no 7º mês. Então nós temos aí 2 anos festivos, 2 anos judaicos, pelo menos. Temos um ano festivo que comemora a saída do Egito, que deve ocorrer no primeiro mês do calendário bíblico, ou seja, o mês de Nissan, saída do Egito. E nós temos um mês que começa o calendário civil. E por que chamamos de civil? Porque nesse mês era contado as dívidas, eram contados os pagamentos, a libertação dos escravos. Portanto, a Shemitah, o 7º mês, o 7º ano de descanso da terra, também contava a partir do mês de Tishrei. Era nesse mês que os escravos eram libertados, que a terra era descansada, que as possessões eram devolvidas aos devedores e assim por diante. Então nós temos biblicamente pelo menos 2 meses que começam diferentes anos. O ano festivo começa com a festa de Pêssar. Portanto, a primeira festa do calendário judaico não é Rosh Hashanah. A primeira festa do calendário judaico é a festa do Pêssar. Ela inicia o ano festivo. E a festa do Rosh Hashanah, que inicia o ano civil. Então, ano religioso, ano festivo e ano civil. Eu quero dar mais sustentação a esse tema, recorrendo ao Talmud. O Talmud, no capítulo 1 do Tratado Rosh Hashanah, na Mishnah primeira desse tratado, vai dizer o seguinte: as ordenanças sobre novos anos do calendário judaico, os mensageiros foram enviados de Jerusalém. Em que período do ano o mundo é divinamente julgado? Mishnah primeira, capítulo 1, há 4 dias do ano novo. O primeiro de Nissan é o ano novo para a ascensão dos reis e para a rotação regular dos festivais. O primeiro de Elul, o ano novo para o gado e o dízimo. Mas de acordo com Rabi Eliezer e Simeon, é o primeiro de Tishrei. O primeiro dia de Tishrei é o ano novo, em anos normais e durante os Shabbatot e jubileus, e também para o plantio de árvores e para ervas. No primeiro dia de Shevat, é o ano novo das árvores, de acordo com a escola de Shammai. Mas de acordo com a escola de Hillel, que é o que seguimos hoje, é o 15 do mês de Shivat, Tu Beshivat. Então nós temos o primeiro mês, Nissan, que é o ano novo dos festivais, como eu disse. O primeiro dia de Elul, que é o ano novo do dízimo, de acordo com o Rabi Eliezer, mas de acordo com o Rabi Shimon, é o primeiro dia de Tishrei, que é o mesmo dia de Rosh Hashanah. O primeiro dia de Tishrei é o dia do ano novo em os anos normais e durante os anos do Shabbatot. E jubileus, também para o plantio das árvores e as ervas. E o mês de Shevat é o ano novo das árvores. Então tá. Ele coloca, vamos tratar só dos 2 primeiros. Ele coloca Nissan como a rotação dos festivais, ou seja, o ano novo festivo. E ele coloca como o ano novo do rei. Por que o ano novo do rei? Porque os reis de Israel eram coroados no primeiro dia de Nissan. Shaul, David Amelech, Shalom Amelech,
todos foram coroados no primeiro dia de Nissan. E eles eram coroados na cidade de Hebron. E de lá eles iam para Jerusalém para assumir o trono, para se assentar no trono do Monte Sião, desde Davi da Meller, sem contar o rei Shaul, mas do rei Davi para cá, os reis eram todos coroados junto aos túmulos dos antepassados que ficam em Hebron, lá na região de Marpelá, onde está o túmulo de nossos ancestrais, de nosso patriarca. Ok? Então, o ano novo dos reis, o ano novo do jubileu, o ano novo dos 7 anos, o ano novo civil é Tishrei. E o ano novo religioso e festivo é, então, o mês de Nissan. Então, não é errado dizer que o mês de Nissan é ano novo. Não, o mês de Nissan é o ano novo, mas não o ano novo civil. Por isso, não chamamos ele de Rosh Hashanah. E esse dia é dito que é o dia em que o mundo é julgado. A Guemará vai dizer sobre isso. Vamos pegar aqui. Ele vai dar vários embasamentos aqui, históricos e bíblicos, para dizer que o mês de Tishrei é o ano novo e o mês dos dois são ano novos, dependendo do sentido. Mas os rabinos ensinaram os sábios judeus a calcular o tempo de dilúvio de acordo com Rabi Eliezer, os solstícios de acordo com Yehoshua, mas os sábios de outras nações calcularam o tempo do dilúvio também. O rabino Yehoshua faz. Os rabinos ensinam que se alguém reúne ervas na véspera do dia de ano novo, de anoitecer, reúne outros depois do pôr do sol, e ele não deve dar a oferta alçada do dízimo. Ele vai discutir o dízimo aqui. Não vou ler a Guemará, não vale a pena. O importante é que já a Mishnah, ela vai nos dar a informação de que o Rosh Hashanah é de fato no mês 7º para efeito do ano novo civil, que é o ano novo que nós observamos espiritualmente, é o ano em que o mundo é julgado, e é dito que nesse dia, a Mishnah, o Midrash vai dizer que é neste dia em que Adam Arishon foi criado. Adam Arishon, o Adão, foi criado lá no Gênesis, no dia de Rosh Hashanah. Então, nesse dia comemoramos o aniversário da humanidade. E nós estamos, de acordo com esse calendário, no ano 5.777. Vamos entrar agora. 5.777. 777. E por que contamos assim? Porque os nossos sábios da era talmúdica somaram as idades bíblicas mencionadas em Gênesis, chegando até os seus dias, século II da Era Comum. Mas como a Bíblia não é precisa a partir de certa data, nos dias de Davi da Amélia, a expulsão dos judeus para a Babilônia, não é totalmente precisa, então essa é uma data considerada rabinicamente como uma data aproximada, com uma margem de erro para mais ou para menos de 250 anos aproximadamente. Então não sabemos exatamente em que ano estamos da criação do mundo, mas sabemos que os nossos sábios fizeram uma conta aproximada e nós podemos ter um pouco mais ou um pouco menos do que 5.000. Estamos mais de 5.000 anos, mas podemos ter um pouco mais ou um pouco menos de 5.777 anos. E isso leva em conta a humanidade. Todas as religiões levam em conta a fundação de sua religião. O cristianismo leva em conta o nascimento de Cristo, o islamismo leva em conta a peregrinação do profeta Muhammad, as outras religiões levam em consideração suas religiões. O judaísmo leva em consideração a idade que a Torá diz que o mundo tem.
Então essa é a idade da humanidade como nós a conhecemos, a idade da humanidade. Então é um calendário universal que não leva em conta a peregrinação de Avraham Avinu, não leva em conta a peregrinação do povo no deserto, ela leva em conta a criação do mundo. Mas também, durante muito tempo, se contou os anos de acordo com a saída do Egito, no ano tal após a saída do Egito. Mas naquela época não havia ainda sido feitas contas para se chegar aos dias do Éden. Portanto, isso definitivamente resolve a questão de que por que o ano novo, o dia do Yom HaTeruah, o dia do toque da trombeta, citada lá em Levítico, é chamado de Rosh Hashanah. Por que ele é chamado assim? Sabemos então, nossos sábios dizem o porquê ele é chamado. Bom, vamos voltar para lá. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Vamos fazer o ciclo das festas. No mês 7º, ao primeiro dia do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Então tá. Aqui já traz 3 mitzvot relacionadas com o Rosh Hashanah, com o Yom HaTeruah. A primeira mitzvah é que ele é o que o Talmud chama de Yom Tov, um dia bom. Ok? Um dia bom significa um Shabbat. É dia de Shabbat, dia de descanso. Nesse dia não podemos trabalhar. Não trabalhar no dia do Rosh Hashanah é um mandamento proibitivo com relação a esse dia. Trabalhar em qualquer Yom Tov é considerado uma transgressão grave e é semelhante a violar o Shabbat, o 7º dia. Neste dia não podemos fazer nenhuma atividade, nos sendo permitido apenas cozinhar, desde que usemos algo chamado eruv. O que é um eruv? Eruv é uma vela que acendemos antes do Shabat começar. Também é chamado de uma comida que se coloca um pedaço de batata, um ovo, qualquer coisa, mas isso não tem a ver com no dia de hoje, porque tem a ver quando o Shabat e Yom Tov se coincidem. Então, o eruv, essa vela piloto, ela é acesa antes do Yom Tov começar, porque não nos é dito que podemos acender fogo, é dito que podemos cozinhar. A Torá não menciona que podemos acender fogo, a Torá menciona com relação ao Shabat, 7º dia, que não podíamos acender fogo. Por dedução, nossos sábios entendem que acender fogo não é uma mitzvah permitida no Yom Tov. Mas cozinhar é. Se a Torá fala que se pode cozinhar, mas não autoriza-nos a acender fogo, então entendemos que o fogo deve ser aceso no dia anterior. E é para esses dias, sim, que a vela piloto vale. Para o Shabat não vale. Acender fogo no Shabat é uma transgressão muito grave. Quando fazemos isso, trazemos uma quilalá sobre nós, uma maldição. É muito grave, é a transgressão mais grave de todas com relação ao Shabat. É mais grave do que trabalhar. Não acendereis fogo no meu santo dia. É uma mitzvah clara. Mas nos dias de Yom Tov, ou seja, Shabbatot, que não são o 7º dia, Shabbatot festivos, como chamamos, então podemos cozinhar, desde que acendamos uma vela piloto no dia que antecede o Yom Tov, e utilizemos aquela vela para transferir fogo nesse dia. É a definição dos sábios. Lembrando que, de acordo com Deuteronômio, capítulo
17. Somos ordenados a seguir os ensinamentos dos nossos sábios como se fossem ensinamentos do próprio Deus, embasados por Deus, porque é dito, de acordo com a lei que ele determinar, assim eu farei, serão como uma lei para mim. É aquele que agir soberbamente responderá diante de mim. Portanto, os que os nossos sábios determinaram é uma lei do Eterno. Portanto, é assim que se deve observar, acendendo no dia anterior e jamais acendendo fogo nem no Yom Tov, propriamente dito, e nem no Shabat. Tem que fazer a vela piloto. Não se esqueça, tem que fazer a vela piloto. Ok? É uma vela que pode ser aquelas velas maiores, que o pessoal chama de vela de 7 dias, e é muito importante, presta bem atenção, é muito importante que você não compre qualquer vela que tenha nomes de divindades, que tenha Avodá Zará, com nomes de santos católicos ou com o nome de qualquer outro ídolo, não pode ser usada. Mesmo que você tirar aquele plástico, aquela vela é considerada um Hilul Hashem, uma profanação ao nome de Deus. Então as velas que você comprar devem ser velas isentas de qualquer nomenclatura de ídolos. Ok? Qualquer nomenclatura de ídolos. Muito bem. O segundo mandamento é descansar. Ok, desculpa. O segundo mandamento é, tocar o shofar. Shofar, esse aqui é o shofar que nós chamamos de shofar da mitzvah. Por que chamamos o shofar da mitzvah? Porque esse shofar era o shofar que existia na época de Moshe Rabbeinu. O shofar de antílope, que hoje é muito famoso, todo mundo usa, o pessoal que não é judeu também gosta de usar, aquele shofar grandão, quanto maior, mais bonito. Aquele shofar não é o shofar da época de Moshe Rabbeinu. Na época de Moshe Rabbeinu, o shofar é isso aqui, feito com chifre de carneiro. E tem uma história muito bonita, que o chifre do carneiro foi o primeiro chifre de carneiro da qual foi feito o primeiro shofar, diz os nossos sábios, da tradição judaica, que foi feito com o carneiro que salvou a vida de Yitzhak Avinu, o nosso pai Isaac, no dia de sua Akedah, de sua amarração, seu sacrifício. Então ele representa o choro do patriarca Isaac, que teve sua vida salva pelo cordeiro. Quando tocamos o shofar, ele tem o som de um choro, um choro de uma criança. Esse choro nos lembra várias ocasiões de Israel. Nos lembra o choro do menino Isaac, que representa o choro de toda a perseguição judaica que o nosso povo sofreu ao longo das eras, ao longo dos séculos. O choro das mães que tinham seus filhos mortos no Egito, arrancados de seus braços. O choro das mães no dia de Herodes o Grande, quando as crianças foram mortas nos anos do Segundo Templo. O choro das mães no Holocausto, que tinham seus filhos arrancados de seus braços e mortos nas câmeras de gás, nos fornos dos campos de concentração. Representa o choro dos nossos antepassados, queimados nas fogueiras da Inquisição. Portanto, o shofar é o grande clamor de Israel pela salvação, pela Yeshua, pela salvação. E a Yeshua, a palavra Yeshua, não confundir com Yeshua, Yeshua, salvação, ela se refere a quê? Se refere ao Olam Rabá? O Olam Rabá tem mais a ver com Geulah, com redenção. Yeshua é a salvação de nossos inimigos. É quando Hashem nos colocará em um lugar seguro. Salvar significa ser salvo de alguma coisa, ser trazido para um lugar seguro. Israel habitará seguramente. E nesse dia, Lo isagoi el goecherev, Lo imadu od milhamá. Povo contra povo não levantará sua espada, e não se aprenderá
mais sobre a guerra. Esse dia de paz que Mashiach trará e que representará a definitiva salvação do povo judeu. Então o shofar representa o choro pela chegada de Mashiach. E a terceira mitzvah relacionada ao Rosh Hashanah é a reunião solene. Portanto, não nos é permitido ficarmos em casa, em qualquer Yom Tov. Se tivermos uma sinagoga próximo de nosso lar para irmos, porque nesse dia é um dia de santa convocação. É um dia em que somos chamados à sinagoga. Mas se você não tem uma sinagoga na sua cidade, ou você não tem um núcleo para se reunir, então você pode ficar em casa. Mas você deve fazer todo o esforço necessário para que você possa estar junto com outros judeus, com outras pessoas que estejam celebrando esse mesmo dia. É um dia de santa convocação. É um dia em que nos unimos. Rosh Hashanah é um dia sagrado. Assim como todos os Yamim Tovim, assim como o próprio Shabat, eu costumo chamar, aqui com o meu pessoal de Curitiba, eu costumo chamar de Shabat de pijama, aqueles que ficam em casa no Shabat. Shabat não é dia de ficar em casa. Não é dia de dormir. É dia de descansar, é verdade. É um dia em que o nosso shacharit começa mais tarde. É um dia em que vamos dormir mais cedo na sexta-feira. É um dia que na parte da tarde temos momentos de maior, vamos dizer assim, é meritório, temos momentos de relaxamento, na parte da tarde do Shabat, descanso, um pouquinho, dormir um pouquinho à tarde, não tem problema, ou estar atividades de menor intensidade. Mas o descanso que é falado a respeito dele deve ser entendido como o descanso da alma. O descanso da alma, o descanso de nossas ansiedades. É o dia em que nós apresentamos-nos diante de Deus. O Rosh Hashanah é o dia do julgamento, do início do julgamento. É quando o tribunal celeste entra em sessão. E é quando o juiz adentra o recinto do tribunal. Então o povo se levanta e estamos diante do acusador e diante do advogado. Quando o tribunal celeste olha para nós, sabemos que esse tribunal, esse acusador, esse advogado, são todos metáforas que os nossos sábios usam para explicar como Deus interage conosco no dia do Rosh Hashanah. Então os nossos méritos do ano que antecede serão levados em conta. E quando nós falamos de méritos, nós sempre falamos de Teshuvah. O maior mérito humano é o mérito do arrependimento, que supera até mesmo a maior das transgressões. A Teshuvah. A Teshuvah, ela é tão importante, ela é tão digna de mérito, que é dito sobre os nossos antepassados que quando uma mulher, por algum motivo, ou um homem por algum motivo, fala da mulher porque algumas, na época do Beit Din, havia chicotadas, enfim, a pena de Malkut, não confundiram com Malchut, Malkut. E ela então chorava e ficava desesperada, e ela... Então aquele arrependimento já servia de isenção, então a pena era retirada. A
pena só era aplicada se não houvesse arrependimento. E em último caso, não há relatos que essa pena tenha sido implementada em algum momento. Porque o arrependimento que uma pena levava trazia techuvá. Portanto, por isso chamamos de Yamim Hanoraim, os dias do temor. Temíveis, os dias temíveis. E temor não é medo. Mas esses dias acabam causando medo em nosso coração, porque afinal de contas estamos ali para ser julgados. E aí entram em questão os méritos da techuvá. Mas também entram em discussão os méritos dos antepassados e os méritos de Mashiach. Por que confiamos nos méritos de Mashiach? Porque entendemos que Mashiach é o Tzadik Emet, ou o Tzadik Shalem, o Tzadik completo, o Tzadik verdadeiro. E como um Tzadik, ele tem a capacidade de ter em torno de si o vértice dos céus, criando uma intersecção entre o céu e a terra. E todos aqueles que dele se aproximam usufruem dessa presença celestial. Sobre o Mashiach é dito nos profetas de que ele seria um tabernáculo de Deus nesse mundo. Ou seja, onde ele estivesse, a presença divina estaria nele. E essa presença divina que nele habitava, contagiava os que estavam em seu redor. E todos os que a ele se unem em sua caminhada, tendo sido inseridos em seu propósito. No nosso caso, o rito da Tevilá é o meio pelo qual nos unimos ao nosso Rav maior, o Rav Yeshua, a quem outorgamos o título de Mashiach, eleito, porque não é Mashiach ainda de fato, porque isso só ocorrerá no seu retorno. Porque ele é o Tzadik. Todos os Tzadikim têm seus méritos, em cada geração. Mas é dito sobre Mashiach de que ele seria semelhante a Moshe Rabbeinu. E de acordo com alguns sábios, seria ainda maior do que Moshe Rabbeinu. Maimônides fala sobre ele no seu livro Igeret Ateman, Epístola do Iêmen, onde ele fala que Mashiach seria ainda maior que Moshe Rabbeinu. E dessa maneira, Mashiach tem o poder de trazer aqueles que a ele se achegam a uma techuvá verdadeira, a um arrependimento verdadeiro. E por isso ele é chamado de Cordeiro. Porque o Cordeiro, que era levado ao sacrifício, ele passava por um rito chamado de Shemichá, que é a atitude de se colocar a mão sobre ele e transferir para ele os pecados. Isso ocorria com os cordeiros que eram levados, isso ocorria também com o bode que era levado no dia do Yom Kippur. Ou seja, aquele animal, ele, que era inocente, ele era morto por minha causa. Da mesma forma, a morte de um justo é sempre considerado um Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus. Santificação do nome de Deus. E essa santificação, de acordo com nossos sábios, promove algo chamado Kaparat Hador, a expiação de sua geração. Significa que Mashiach trouxe sim expiação para a sua geração. Porque apesar dele ser justo, foi vítima de um complô, de uma conspiração
por causa das palavras que ele trazia em sua boca. Foi morto por uma minoria ligada à elite religiosa, corrompida e envolvida com a política romana. O objetivo era tirá-lo de cena, porque ele estava comprometendo a relação dessa elite religiosa com Roma. Logo, o Rav Yeshua não foi morto pelo povo judeu. Ele foi morto por uma elite corrupta religiosa. Pelo contrário, uma grande multidão de judeus de sua época, muito maior do que qualquer multidão dos rabinos de hoje em dia, guardando as devidas proporções populacionais, obviamente. E o seu nome jamais foi esquecido. É verdade que sobre ele muitas teorias, muita fantasia foi criada, e o que impede que ele seja totalmente compreendido. Por isso, um dos objetivos da nossa comunidade é trazer à luz a verdadeira identidade, a verdadeira essência de Mashiach. E nós chamamos isso de redimir Mashiach da escuridão. Ou seja, redimir Mashiach de sua condição idólatra, que foi dada a ele. É bom dizer que a obra de Mashiach foi para a sua geração. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque logo após a morte de seus discípulos, um outro personagem foi construído sobre ele, e que nada tem a ver com ele. Portanto, aquele que negava esse personagem como Messias, negava não ele, mas o personagem criado a seu respeito. Isso foi sendo construído ao longo das eras. E no quarto século ele foi elevado à condição de Deus, de divino, chamado de filho de uma mulher virgem. Depois foi elevado à condição da segunda pessoa da Trindade. Bom, ou seja, o Jesus romano não é e não vai ser jamais o Rav Yeshua que existiu no primeiro século. Ele é um personagem fictício que de verdade não existe. O que confunde as pessoas é que pensam que o próprio Rav Yeshua não existiu. Sim, ele existiu. Há relatos de sua existência, tanto nos escritos do assim chamado Novo Testamento, como em escritos históricos contemporâneos a ele. O próprio Talmud se refere a ele como existente. Ele existiu sim. E eu sei que muitos não acreditam que ele seja o Mashiach. Com relação ao povo judeu, é melhor assim até, porque ele ainda não está totalmente revelado. É preciso que o povo judeu permaneça da forma que ele está. E quando o Mashiach chegar, ele mesmo se revelará a seus irmãos. Ele se revelará. Portanto, nossa prédica não se refere, não está direcionada na direção do povo judeu. Mas o que me preocupa é que algumas pessoas que vieram do cristianismo e que foram conhecendo o verdadeiro Yeshua por trás do personagem, por uma questão de conveniência, por uma questão de vantagens particulares, para ser aceito por este ou por aquele, acabam por o negar. Isso nos coloca na mesma condição dos irmãos de José que o venderam. Na mesma condição daquele copeiro que, após ter tido sua vida salva, depois que José interpretou seu sonho, esqueceu-se de José diante do faraó. É assim que estamos fazendo. Aqueles que fazem isso, esquece-se de seu irmão que ainda continua no cárcere. E responderá diante de Deus por essa atitude. Porque nós fomos gerados por Ele. Foi através dele
e através do mito até criado em torno dele, é que nós conhecemos a Bíblia, que nós conhecemos Deus. Portanto, é no mínimo uma ingratidão desconsiderá-lo. Outra questão importante a ser levada em conta é que Hashem nos deu os sacrifícios. E esses sacrifícios, eles deveriam servir para expiar nossas transgressões. E ele condicionou esses sacrifícios à existência do Beit HaMikdash. E ele permitiu que o Beit HaMikdash fosse destruído uma primeira vez, mas não que uma geração inteira passasse até que ele fosse reconstruído. E aí, esse segundo templo foi destruído por causa do ódio gratuito. E a condenação do Rav Yeshua por essa elite representa esse ódio gratuito, talvez simboliza todo esse ódio gratuito que tínhamos entre nós mesmos. E desde então o templo permanece destruído. Coincidentemente, cerca de 30 anos depois da existência de Mashiach, ou de sua primeira aparição. É inevitável pensar de que a mesma geração que presenciou a aparição de Mashiach também presenciou a destruição do templo. É impossível que não haja uma relação. É dito que nos profetas que o nosso povo ficaria por muitos dias sem rei, sem sacerdote, sem éfode, sem vestes sacerdotais. E isso coincide justamente com a aparição de Mashiach, que coincide justamente com a destruição do templo. É mencionado nos profetas, é entendido e subentendido nos profetas, de que a redenção de Mashiach não se daria de uma única vez. Ele deveria aparecer, propor sua mensagem, depois ser ocultado e ser revelado novamente. Portanto, toda essa geração que o sucedeu vem sendo preparada para seu reaparecimento. E os últimos dias dessas gerações, uma última coisa acontecerá. Por um lado, a religião se tornará infame. Se tornará deplorável e um motivo de vergonha para as nações. Quando eu vejo coisas tristes demais. Quando eu vejo o dia do Rosh Hashanah e o dia do Yom Kippur ser usado como ferramenta por líderes religiosos que não são judeus, que não guardam os mandamentos, que não praticam a Torá, que são idólatras, transformam o Yom Kippur num dia de vergonha, cobrando dinheiro ao invés, dizendo que esse dinheiro substitui o sacrifício do Yom Kippur, cobrando quantias como R$1.000. Dinheiro que a pessoa deve dar como sacrifício do dia do Yom Kippur. Meu Deus! Sobre estes está escrito em Isaías de que aquele pai que tiver um filho profeta, que se diga profeta, falso profeta, matará seu próprio filho. Mas por outro lado, no lado oposto de tudo isso, um movimento chamado Techuvá deveria acontecer. E esse movimento só cresce
só cresce. Eu, há 20 anos, estou lidando com o judaísmo. Minha caminhada de Teshuvá tem 20 anos. Eu nunca vi tantas pessoas interessadas pela fé judaica. É claro que uma boa parte dessas pessoas estão interessadas em meramente conhecer, ter conhecimento. Se tornarem sábias, aprender. Algumas pessoas dizem, obrigado, Rosh Hashanah, porque eu tenho aprendido muito. Baruch Hashem, obrigado também a você por nos dizer, por nos dar o prazer de saber que você está sendo instruído. Isso nos dá prazer, porque é dito que aquele que a muitos instrui na justiça brilhará como o firmamento. Nos deixa feliz saber que você está aprendendo. Mas a proposta da nossa comunidade não se conclui no aprendizado. Nós queremos propor uma techuvá não indumentária, não uma techuvá cultural apenas, uma techuvá de conhecimento que se resume em saber que Deus é um, que se resuma em saber que não existe trindade, mas sim uma techuvá verdadeira, que transforme a nossa vida, redima a nossa alma e que nos reconecte com o Criador. E o toque do shofar, ele nos anuncia a chegada da redenção messiânica. As festas de Pessa e Shavuot são festas que anunciam o Mashiach na sua primeira vinda. Mas a festa de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot são festas que falam da segunda aparição de Mashiach, e por isso elas têm um intervalo entre elas. O Rosh Hashanah fala de seu aparecimento, do início de seu reino. Yom Kippur fala do grande dia da expiação dos povos e também da reconciliação de Mashiach com o seu povo, o dia em que José terá uma conversa secreta com seus irmãos. E a festa dos tabernáculos, mencionada em Zacarias, de que as nações subirão ano a ano para adorar o rei, para celebrar a festa dos tabernáculos, fala da sociedade que será reconstruída em meio a um deserto, que representa a reconstrução do mundo durante os dias de Mashiach que ocorrerá após sua vinda. Que o Rosh Hashanah ele possa nos ensinar o verdadeiro significado da palavra Teshuvah. É isso. Shalom lekulam, Shalom tzadikim.